O governo do estado publica nesta segunda-feira decreto de emergência na área de segurança pública. Mesmo com as medidas anunciadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, nova tentativa de fuga foi descoberta nesse final de semana. Durante o final de semana, a polícia também colocou em prática a Operação Tornado. Mais detalhes com o repórter Vônis Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre o assunto. Vônis, bom dia. Bom dia, Cristiane. Na verdade, uma outra fuga foi registrada na madrugada de domingo no Centro de Detenção Provisória em Pedrinhas. Um detento conseguiu escapar e outros 2 foram feridos pela equipe de vigilância terceirizada que atua em Pedrinhas. Ela está armada com poder de fogo e reagiu a essa tentativa de fuga em massa. 25 detentos cerraram as grades do bloco Alfa do Centro de Detenção Provisória e tentaram fugir pela porta da frente. Foi quando eles foram surpreendidos pela equipe de segurança que reagiu com poder de fogo. Como eu já disse, 2 foram feridos, infelizmente um conseguiu fugir. De acordo com o secretário de Justiça e Administração Penitenciária, Sebastião Shoa, após a revista, a recolocação dos presos nas celas e a revista do local, foi encontrado um revólver calibre 32 com 6 munições. E durante o fim de semana, o batalhão de choque da Polícia Militar, que já estava realizando a Operação Tornado há algumas semanas, intensificou a fiscalização em vários pontos da cidade. No sábado, a fiscalização se concentrou no São Francisco, Ilhinha e também adjacências. E no domingo, o batalhão de choque atuou fortemente na área da cidade operária e da cidade olímpica e de adjacências. O comandante do batalhão pede que a população contribua com a polícia, ligando e denunciando casos de tráfico e também de crimes como assaltos e sequestros através do 190. Foram através destas ligações que o batalhão de choque conseguiu impedir vários crimes durante o motim que aconteceu em Pedrinhas. Cristiane. Obrigada, Vônis, pelas informações. Portanto, mais uma fuga registrada aí na madrugada deste domingo. E homens da Força Nacional chegaram ontem à capital São Luís. Ao todo, serão 100 homens que devem reforçar a segurança no sistema prisional do estado. A reportagem é de Jade Bona. O comboio da Força Nacional chegou no fim da tarde deste domingo. O número exato de agentes não foi divulgado por questão de segurança. A tropa trouxe o próprio armamento. A primeira parte da tropa veio de avião e já está alojada no Estádio Castelão, onde os agentes que chegaram no domingo também ficarão. A segunda parte da tropa da Força Nacional chegou por terra. Eles vieram para auxiliar no sistema penitenciário do Maranhão após uma rebelião em Pedrinhas na última semana, que deixou 9 mortos e pelo menos 20 feridos. Os agentes vieram de várias unidades da federação. A tropa vai começar a trabalhar nesta segunda-feira, nos presídios da capital. Segundo o secretário, eles irão reforçar o trabalho para evitar incidentes, como o que aconteceu na madrugada de domingo. É um trabalho de prevenção a incidentes prisionais, correção a incidentes prisionais e, ao mesmo tempo, intervenção necessária, 24 horas para restabelecimento da ordem dentro dos presídios. Essas 2 armas foram encontradas na casa de detenção em Pedrinhas. Arma de fogo lá dentro e consequência de uma desorganização administrativa vinculada a uma política de gestão falseada que, por sua vez, só tem exposto à sociedade, à massa carcerária e tudo mais. O decreto vai agilizar os procedimentos para a construção de um presídio de segurança máxima em São Luís, com 150 vagas. A reforma e ampliação das unidades de Coroatá, com 150 vagas, de Codó e Balsas, cada uma com 200 vagas, e a conclusão da construção do presídio de Imperatriz, com 250 vagas. O conjunto dessas ações de construção e ampliação, capital e interior e reaparelhamento do sistema penitenciário e algumas alterações de legislações vigentes em matéria de procedimento penitenciário, a gente acredita que com certeza sairemos desse caos histórico que eu chamo de herança maldita, que por sua vez está se incomodando com a política de moralização que nós temos estabelecido dentro dos ambientes penitenciários do Estado. Seja lá em matéria de funcional, como matéria orgânica, como matéria de rotina interna prisional. O decreto também autoriza o encaminhamento em regime de urgência de 2 projetos de lei para a Assembleia Legislativa do Estado. O primeiro propõe a criação de cargos para o sistema prisional e o segundo dispõe sobre a realização de convênios entre o Estado e entidades civis de direito privado sem fins lucrativos para a administração de unidades destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade. A questão da lotação carcerária, nós pretendemos até dezembro do ano que vem zerar o déficit carcerário.
Ora, os presídios não tendo sobrelotado, mas lotado na sua lotação normal, isso facilita a implementação das políticas públicas de ressocialização, que ajuda a acalmar os anos penitenciários e, acima de tudo, fazer com que a SEJAP cumpra sua missão, que é a política de reintegração social dos homens que entrarem em conflito com a lei. Bom, e a Associação dos Magistrados do Maranhão divulgou em nota preocupação com o clima de insegurança na capital maranhense com toda essa crise no sistema prisional. Sobre este assunto, a gente vai conversar agora com o presidente da AMA, Gervásio Santos. Bom dia, seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. Bom dia, Cristiane. Bom, a gente ouviu aí na fala do secretário de Administração Penitenciária, ele classificando toda essa crise como uma herança maldita, né? Como é que a associação coloca, né, essa questão nessa nota divulgada? Na verdade, nós temos um déficit histórico de vagas no sistema penitenciário do Estado do Maranhão. Só para se ter uma ideia, hoje nós precisaríamos, no mínimo, duplicar o número de vagas para que se permitisse acomodar de forma adequada todos aqueles que têm mandado de prisão expedido. Agora é preciso dizer também de que essa herança maldita ela tem uma certa responsabilidade do Poder Executivo. Só para ficar num único exemplo, nós temos o caso do presídio de Pinheiro, em que o Ministério da Justiça já encaminhou por 2 vezes verba federal para que se pudesse ser construído e até hoje esse projeto não saiu do papel. O caso do presídio de Imperatriz, que se arrasta por longo tempo para a sua conclusão. Além do que, as condições do sistema penitenciário de Pedrinhas, do complexo penitenciário de Pedrinhas, vem deteriorando gradativamente, de maneira que essa situação, essa terrível situação que nós alcançamos, ela é uma situação, uma tragédia de certa forma anunciada. Bom, a gente não pode falar que esse clima de insegurança, como a nota coloca, né, é algo virtual, como o secretário de Segurança Pública chegou a falar. Esse clima de insegurança seria algo virtual, algo criado, não estaria de fato acontecendo, né? Mas a gente está vendo isso aí, por exemplo, nos números, né, de assassinatos que aconteceram só esse ano, né? 721 homicídios na Grande São Luís e contra 716 assassinatos na Grande São Luís só no ano passado, ou seja, esse ano a gente já supera os números do ano passado. Veja que de 2009 para 2013, nós, em 2013, atingimos a maior marca de assassinatos nesse período, nos 5 últimos anos. E, atualmente, em outubro, 5 de outubro, já alcançamos o número de assassinatos em relação ao ano de 2012. É preciso que as pessoas compreendam de que o sistema penitenciário, ele, quando é mal gerido ou quando quando se propicia a criação de facções criminosas, isso tem repercussão na rua. Muitas das vezes as pessoas pensam que encaminhar o preso para o sistema penitenciário é suficiente para garantir segurança na rua. Não. É necessário que lá, no complexo penitenciário, nós tenhamos políticas adequadas. E o primeiro passo para a adoção de políticas adequadas é se ter condições, é se evitar a superlotação, se ter condições de se promover a ressocialização do preso. No atual estágio em que nós nos encontramos, infelizmente, as nossas condições carcerárias não permitem sequer que o preso viva dignamente, quanto mais ressocializá-lo. Bom, quando a política pública ela gasta mais tentando corrigir as distorções provocadas por essa crise, a gente vê que esse é um custo muito maior do que se fosse investido na ressocialização dos presos, na questão da justiça restaurativa, né, que parece meio utópico, né, nessa situação em que o Maranhão está hoje, né? É que, na verdade, a superlotação carcerária, ela permite o quê? Ela facilita a criação e o fomento das facções criminosas. E essas facções criminosas, elas não atuam apenas internamente no sistema carcerário, elas têm repercussão externa. E a gente assistiu isso na quinta-feira, na quarta-feira, nós assistimos esse fato. É importante que se tenha a consciência de que o primeiro investimento em segurança pública, ele passa necessariamente pelo sistema carcerário. Hoje, praticamente todos os presos, né, do Estado, à exceção, são encaminhados para São Luís. Nós temos muito poucos presídios no interior do Estado. E como detalhe, nós não temos no Estado do Maranhão nenhum presídio de segurança máxima, nenhum presídio. Significa dizer que esses líderes das facções criminosas e que propagam as suas ideias, levando o terror às ruas de São Luís e do Estado como um todo, esses líderes, eles convivem com os demais presos, o que facilita a propagação de suas ideias, o que facilita a propagação de suas ordens. Então, era de fundamental importância que nós tivéssemos aqui no Estado do Maranhão um presídio de segurança máxima com no mínimo 150 vagas, em que se pudesse
ali alocar aquelas lideranças, aquelas pessoas que têm a capacidade de fazer com que essa onda criminosa possa chegar às ruas. Bom, esse decreto de emergência deve ser publicado hoje, o Estado deve estar publicando esse decreto de emergência hoje, mas há muito a gente já fala a respeito da situação do sistema prisional. A gente pode falar em uma tragédia anunciada aí, doutor Gervásio? Sim, uma tragédia anunciada. Agora, eu fico feliz porque o governo do Estado, em função desse fato, tem tomado medidas no sentido de lidar com o problema. Agora, o que nós não podemos admitir são declarações que são dadas via de regra pela imprensa, e um caso típico do secretário de Segurança que tem dito isso de forma constante, de que a polícia prende e a justiça solta, que por isso haveria esse clima de insegurança. Na verdade, nós não temos hoje sequer vagas para prender todas as pessoas que a justiça determinou a prisão. Então, é uma incongruência dizer... Teria que triplicar esse número de vagas. Teria que, no mínimo, duplicar. É uma incongruência dizer que a polícia prende e a justiça solta. Na verdade, a polícia não consegue prender, ou quando consegue prender, há um processo de superlotação e que muitas das vezes você precisa lidar com aquela situação concretamente. Então, nós precisamos deixar de acusar um ao outro e agirmos de forma conjunta para solucionar o problema, porque, ao fim e ao cabo, quem sofre é a sociedade maranhense. Quando a gente fala em duas varas de execução penal, a gente está falando de uma estrutura muito pequena para dar conta de toda essa demanda? É que, na verdade, essas varas de execução penal, elas atuam no complexo penitenciário de Pedrinhas, ou seja, em todos os presos que estão na ilha de São Luís, não só daqueles que foram presos por ordem dos juízes da ilha de São Luís, como também daqueles presos que são encaminhados do interior para a capital. Então, são duas varas, uma destinada ao regime fechado e semiaberto, que hoje é responsável o doutor Roberto de Paula, e um outro pelo regime aberto e as demais medidas, que é o doutor Fernando Mendonça. E é importante dizer de que esses dois juízes têm cumprido fielmente o seu papel. Tanto que, em agosto desse ano, ambos assinaram uma portaria conjunta e esta portaria determinava que os presos fossem divididos por regime, né? Regime aberto, regime fechado e regime semiaberto. E não ao contrário, como foi divulgado equivocadamente ontem em um dos jornais da capital. Bom, doutor Gervásio, a gente conversa muito sobre esse assunto, tem conversado ao longo desses últimos meses aqui no portal da Assembleia a respeito dessa questão, inclusive com os representantes da pasta da vara de execução penal, né? O doutor Roberto de Paula, por exemplo, defende, né, que os presídios sejam descentralizados e que eles cubram um número menor, né, de presos, ou seja, em vez de 1.000, que sejam 100 em cada presídio, presídios regionais. Como é que o senhor vê? Essa é a solução para o problema. É evidente, você coloca 1.000 pessoas de todo o estado em um único presídio, naturalmente você está ali fomentando a criação de grupos criminosos, de facções. Ao passo que, se você distribuir esses presídios pelo interior do estado, com o número entre 100, 150, 200 no máximo, você teria o quê? Você estaria evitando que essas pessoas mantivessem contatos entre si. E ao evitar esse contato entre si, você contribui para evitar a criação das facções criminosas. Hoje, o que é que nós temos? Nós temos um complexo praticamente centralizado na ilha de São Luís, com poucas exceções no interior do estado, e essa centralização, ela permite justamente o tráfego de informações, o tráfego de influências, o tráfego de drogas, e tudo isso com repercussão nas ruas. Essa violência, ela volta para o asfalto. Ela volta para o asfalto. A gente precisa ter essa consciência de que, para trabalhar a segurança pública, nós também temos que trabalhar a questão penitenciária. Uma coisa é não estar dissociada da outra. Uma coisa está relacionada. Porque muitas das vezes, aquela pessoa que é presa pela primeira vez, ela se vê obrigada a se submeter às determinações de uma facção criminosa, sob pena de perder a sua vida. E aí ela volta para as ruas, né, após o cumprimento de sua pena, e tem um dever com aquela facção criminosa. E assim o processo se retroalimenta. Bom, e a gente está falando aí, eu insisto nessa questão, a gente está falando de um custo social muito alto, né? Porque além dos presídios que precisam ser recuperados após essas rebeliões, a gente tem um custo das vidas também, né? Que são ceifadas aí durante essas rebeliões. Né? Sem dúvida alguma. As tragédias são tragédias anunciadas e são pessoas que cometeram crimes, mas são pessoas que deveriam estar sendo assistidas pelo Estado. Deveriam estar sendo assistidas pelo Estado. O que a gente observa, de uma maneira geral,
é de que falta investimentos, mas evidentemente que o investimento não apenas no ano de 2013, falta ao longo da história investimentos na área de segurança, na área do sistema penitenciário, porque isto um dia, mais cedo ou mais tarde, iria explodir. E, infelizmente, nós estamos vendo essa onda, né, de revoltas, essa tentativa constante de fugas. Por quê? Porque o sistema penitenciário atual de Pedrinhas, ele não oferece condições de manter aquelas pessoas em uma situação de dignidade humana. Então, por essa razão e pela fragilidade da própria segurança, né, que o presídio, até pela sua deterioração histórica, é muito comum as fugas. Exatamente há um pouco mais de 24 horas, houve uma tentativa de nova fuga em que 25 pessoas tentaram fugir e uma delas teve êxito. Conseguiu fugir. Bom, a gente tem visto na última semana aí uma fala muito comum, né, entre representantes de várias instituições, de que esse é um problema nacional. O problema no sistema prisional é um problema nacional. Mas não está na hora da gente olhar um pouquinho, né, para o nosso umbigo e começar a ver as coisas e tentar resolver os problemas a partir da realidade local? Olha, sem dúvida nós temos um problema nacional em relação ao sistema carcerário. Isso não tenho nenhuma dúvida. Agora, nós chegamos no estado do Maranhão a um ponto agudo. Né? É um ponto agudo que não se vê em outros estados da federação. Então, é evidentemente que a questão das facções criminosas, ela é um problema nacional. E aí a reportagem do Estado de São Paulo demonstrou isso muito bem. Agora, que nós temos problemas específicos no nosso Estado, nós temos. E reside basicamente na falta de investimentos históricos no sistema penitenciário. Ou seja, não se justifica que o maior número de presídios estejam concentrados apenas na capital. Se nós tivéssemos presídios regionais com 100, 150, 200 vagas em todo o interior do estado, eu posso assegurar a você de que a nossa situação estaria muito melhor. Veja, o estado de São Paulo, que é um estado que tem a maior população carcerária do Brasil, compatível com a sua população, apesar de ter problemas sérios, você tem hoje um grande investimento na construção de novos presídios, de uma implantação de uma política que seja uma política, né, de maior rigidez. Isso significa dizer, não significa dizer que as facções foram eliminadas, mas significa dizer que você tem condições, pelo menos, de se monitorar estas facções, como a reportagem do Estado de São Paulo, recentemente divulgada, demonstrou. No nosso caso, nós estamos numa situação em que nós estamos perdendo esse controle. Esse controle por quê? Pela fragilidade do sistema. Mas nós acreditamos de que o Poder Executivo, a partir de agora, tomará as medidas necessárias no sentido, primeiro, de se implementar políticas que possam, de alguma maneira, eliminar ou pelo menos minorar os efeitos dessas facções criminosas no interior do presídio. E como é que se consegue isso? Construindo presídios em todo o interior do estado, com capacidade entre 100 a 200 e mais. Nós precisamos, sem dúvida alguma, de um presídio de segurança máxima para alocar neste local os líderes dessas facções no nosso estado. Agora, aqui no Nordeste, por exemplo, a capital Recife, né, a capital de Pernambuco, ela é considerada uma das mais violentas do país e tem conseguido diminuir esses índices na última pesquisa que foi feita em cerca de 70%, investindo em projetos sociais nas áreas periféricas. Ou seja, a gente também precisa olhar para essas políticas integralizadas, políticas sociais que precisam acontecer nas periferias aí do Estado? É importante a gente ter essa noção. A política de segurança pública, ela não é apenas a política repressiva. Ela é política educacional, ela é política carcerária, ela também é a política repressiva. E a gente, isso é reconhecido pelas autoridades de segurança do Estado, nós temos um déficit de pessoal. Nós temos um efetivo da Polícia Militar, por exemplo, que está em torno, né, era o mesmo efetivo que nós tínhamos na década de 90, sendo que a população do Estado, ela praticamente ela duplicou nesse período todo. Então nós precisamos, para resolver esse problema, não é apenas uma única ação, em apenas um único setor, em apenas no setor repressivo. Ela precisa também, nós temos um olhar diferenciado para as causas da violência. E uma das causas principais da violência é justamente a falta de assistência social, a falta de educação, sobretudo na nossa juventude. Hoje está muito fácil entrar no crime. Hoje o crime seduz pelas oportunidades, entre aspas, né, que oferece. Então é preciso se ter esse olhar diferenciado, sim.
Bom, e o que nos preocupa também, doutor Gervásio Santos, é como a população tem percebido toda essa crise no sistema prisional e no sistema de segurança pública, colocando como se o direito estivesse favorável, né, aos detentos, que estivesse lá para defender aquele que cometeu o crime, né? Então é preciso que se mude essa concepção e essa cultura de como perceber esse sistema prisional, de como perceber essa área de segurança pública. É como eu disse há pouco, não dá para diferenciar uma coisa da outra, né? O sistema prisional, uma política prisional adequada, ela tem reflexos diretos na segurança pública. Não adianta você colocar o preso lá e esquecê-lo. Por quê? Porque um dia ele sairá. Nós não temos no país prisão perpétua nem pena de morte. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que quem foi preso hoje, amanhã ou depois sairá da prisão. E se nós não tivermos uma política de ressocialização, né, certamente aquela pessoa que esteve preso, ela voltará a delinquir. E aí é um processo que se retroalimenta. Nós precisamos ter a seguinte noção: num Estado democrático de direito, todos possuem deveres e direitos. E o Poder Judiciário, ele não tem a função de proteger A, B ou C, mas sim a de garantir os direitos de todo e qualquer cidadão e de impor os deveres àqueles que não os cumpre de forma espontânea. Bom, e se a gente for olhar de uma maneira, né, mais holística, né, e olhar um pouquinho para trás, a gente vem pecando, né, desde o início, por exemplo, no cumprimento das medidas socioeducativas, né, do estabelecimento dessas medidas dentro do sistema SINASE, ou seja, esses jovens, esses adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas e que deveriam estar sendo assistidos de uma outra maneira, futuramente podem, né, estar sendo vítimas desse sistema lá no Você tocou num ponto essencial. Né? Por exemplo, os estabelecimentos de internação dos menores, de adolescentes infratores na nossa capital, estão praticamente todos interditados. Não há uma visão especial para esse setor. E é isso que nos entristece, porque o que nós observa é que determinadas autoridades, né, ligadas ao executivo, para de alguma maneira esconder a falta de atuação nessas áreas, tentam responsabilizar o Poder Judiciário por esses fatos. Que nós precisamos ter a noção de que para se evitar a segurança, né, para se evitar problemas com segurança, nós precisamos ter um olhar diferenciado para as crianças e adolescentes, sobretudo aquelas que em algum momento incorreram em algum ato infracional. Então, a gente tem essa preocupação, isso inclusive a Casa, a Assembleia Legislativa, nós já participamos de uma audiência pública aqui tratando deste assunto e, infelizmente, esse é um tema que ainda não vem despertando o interesse, né, das autoridades do Poder Executivo Estadual que merecia. Porque aí seria outra tragédia anunciada. Outra tragédia anunciada. Bom, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Portal da Assembleia. Nós que agradecemos o espaço. Veja no próximo bloco a seca que castiga o Maranhão. No leste maranhense, o desmatamento por conta das monoculturas da soja e do eucalipto prejudicam ainda mais a vida do maranhense do Cerrado. Um instante só. Eu já registrei uns 30 filhos. Eu já perdi as contas. Só nesse mês, 7. Com o programa Pai Presente do Poder Judiciário, agora o reconhecimento de paternidade ficou mais simples e pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. O objetivo é identificar os pais que não reconheceram seus filhos e garantir a todos o direito à sua identidade biológica. Mais 8. Pai Presente, o reconhecimento que todo filho espera. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Nós queríamos produzir, mas nós não tínhamos recursos, era só na enxada, na unha mesmo. Foi quando surgiu os recursos do Pronaf, é que nós podemos investir mais nas instalações, mais na
própria lavoura. O meu sonho, eu posso dizer que em parte eu já realizei. O investimento na agricultura familiar melhora as condições de vida no campo. Eu sou um exemplo que o Brasil melhorou. A gente faz um novo país. A Assembleia Legislativa do Maranhão inicia esta semana processo de escolha do novo conselheiro para o Tribunal de Contas do Maranhão. O conselheiro Iedo Lobão, que completa hoje 70 anos, deixa o cargo através da aposentadoria compulsória. A vaga dele é destinada à Assembleia Legislativa, que escolhe seu sucessor através de voto direto no plenário da Assembleia Legislativa. Várias agências bancárias de todo o país voltam a funcionar hoje normalmente. Em assembleia realizada na última sexta-feira, os bancários do Maranhão decidiram continuar com a paralisação. A categoria rejeitou as propostas apresentadas pela FENABAN, Federação Nacional de Bancos. Hoje, às 6 da tarde, acontece uma nova assembleia para decidir sobre a continuação do movimento paredista. Pelo menos 75 municípios do Maranhão decretaram estado de emergência por conta da seca que castiga o interior do estado. Segundo o relatório da ONU sobre o clima, a ação do homem tem contribuído com as alterações climáticas. O leste maranhense é uma das regiões mais atingidas pela seca. O Nordeste brasileiro enfrenta em 2013 a maior seca dos últimos 50 anos, com mais de 1.400 municípios afetados. A seca deste ano já é pior do que a do ano passado, que também foi recorde. No Maranhão, 75 municípios já decretaram estado de emergência. No leste maranhense, a seca castiga e aumenta os índices de pobreza na região. Seu Brasilino ainda lembra de um cerrado de clima bom, muitos rios e fartura de animal nas matas. Nessa época que eu cheguei aqui, tinha muita criação, criação miúda, criação de porco e de criação miúda, bode, ovelha aqui nunca teve, mas bode e porco tinha muito. E muita árvore? E muita árvore. O bacuri tinha bem aí, você encher era cofo de bacuri. Hoje já desmataram tudo, acabaram com tudo. Sem chuva, os moradores ficam sem alternativa de água para beber. A Lagoa do Bacuri, que tem como principal afluente o Rio Buriti, é considerada a maior lagoa do Baixo Parnaíba. Sem chuva desde o início do ano, é essa a imagem que a gente encontra. A Lagoa do Bacuri é uma fonte de água preciosa para o Baixo Parnaíba. Ela é alimentada por vários rios que desembocam no Rio Parnaíba, uma fonte ameaçada pela falta de chuvas. Se vê assim, os canais do rio todo aterrado e a gente vai denunciar o IBAMA para que não haja o desmatamento. O IBAMA federal diz que não é a área dele. Aí joga a responsabilidade para a Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado. Devido à Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado estar a 500 quilômetros daqui, eles não têm muito interesse de fiscalizar, ou falta de recurso próprio, né? Resultado da história. A Secretaria do Meio Ambiente do município de São Bernardo ainda tem um pouca infraestrutura para fiscalizar essa área. Como é que ficaria um morador aqui da região sem essa lagoa? A gente ia sofrer demais. A gente já está sofrendo a falta de peixe, né? Você põe uma rede aí, você não pega nem um almoço mais. Tudo é por causa do desmatamento, o assoreamento, tá uma coisa terrível isso aqui. A falta de conscientização do povo. Joga o lixo aí, garrafa, pet, essas coisas tudo aí na lagoa aí, sacola plástica. Aí fica complicado. A gente imagina que futuramente a gente possa sofrer grandes consequências, né? Com a desmatação, a falta de preservação, né? Da lagoa, a falta de educação até, né? O nosso povo não está preparado para o desenvolvimento. O 5º relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, IPCC, da ONU, mostra que o homem é o principal agente de transformação do clima. O homem seria o responsável pelo aumento das temperaturas desde meados do século XX.
As ações têm contribuído para o aumento da concentração de gases com efeito estufa na atmosfera, o aquecimento registrado na atmosfera e nos oceanos, as mudanças nos ciclos da água e dos gelos ou a subida do nível do mar. No Baixo Parnaíba maranhense, o desmatamento vai roubando a paisagem e assumindo o lugar do cerrado. São quilômetros de terras preparadas para a soja. A região também é local de investimento de empresas que têm como matéria-prima o eucalipto. São muitos e muitos quilômetros sem plantação típica da agricultura familiar e das árvores do cerrado. Os moradores da região denunciam que os rios, antes perenes, estão secando por conta das duas monoculturas, situação que se agrava com a falta de chuva. No povoado de Coceira, em Santa Quitéria, não resta quase nada da fonte que abastecia o lugar e as comunidades vizinhas, todas cercadas por plantações de soja e eucalipto. Depois que chegou esses gaúchos aí, tá desmatando tudo aqui e os rios estão tudo secando. Não tem como a criação da gente tá morrendo tudo. A gente trabalha de roça aí. O inverno desse ano foi fraco, e quem trabalha de roça, se não chover, não tiver inverno, ninguém tem produção. E aí depois do eucalipto, da soja, a situação piorou mais ainda? Piorou mais. Porque a produção deles leva tudo para o exterior, ninguém tem como usar elas aqui. Só eles mesmos. Enquanto as políticas públicas de assistência não chegam, os moradores vão suportando a seca como podem. A alta temperatura e a falta de água tornam o trabalho na roça insuportável. Os pequenos bolsões de água são divididos com os animais. O final do dia renova no maranhense do Cerrado a esperança de chuva e de um dia de fartura. A tendência que a gente tem é criar coragem e trabalhar. A terra só produz se tiver cultivo, né? Se não tiver cultivamento, não tiver irrigação, não funciona, porque é desse jeito. Veja no próximo bloco, Encontro discute justiça criminal. Um instante só. chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Com
Com a crise no sistema prisional do Estado, vários profissionais envolvidos com o setor se reuniram para discutir a justiça criminal. O objetivo é formular diretrizes para execução no Estado. Promotores, delegados, juízes, agentes penitenciários e policiais estão reunidos, discutindo a justiça criminal. Esse é o primeiro fórum no Estado. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente começar a pensar o sistema como um todo. Nós não estamos aqui para pensar uma solução para esta crise de agora. Essa crise tem 10 anos, é apenas mais uma que coincidiu com o evento. O que nós queremos aqui é pensar de que maneira, os próximos 5 anos, os próximos 10 anos, a gente evite que esse tipo de crise continue acontecendo. O resultado do fórum serão pelo menos 100 enunciados, que são algumas diretrizes para a atuação no Estado, e uma articulação entre as diferentes etapas da justiça criminal. Que está faltando articulação, está faltando diálogo entre os diversos órgãos que compõem a justiça criminal. Cada um vem realizando a seu modo, sem que haja um diálogo, uma interface, o seu trabalho. Pela primeira vez no Estado do Maranhão, fazer um evento que nós possamos construir e divulgar nossos entendimentos através de enunciados. O enunciado é uma diretriz que ele vai servir como orientação para os delegados, para os promotores, para os juízes, para poderem atuar. Não é vinculante, não tem uma força obrigatória. Além desse fórum, também aconteceu em São Luís uma reunião entre autoridades dos poderes legislativo, judiciário e executivo para combater a violência no Estado. Segundo a estatística da Secretaria de Segurança Pública, na maioria dos meses deste ano, houve um aumento no número de homicídios, com exceção de fevereiro. O mês que mais chamou a atenção foi abril. No ano passado foram registrados 49 homicídios. Neste ano, 76. Mas a situação vai além. O sistema prisional não suporta mais o número de presos, chegando a registrar uma superlotação de mais de 100%. Na última quarta-feira, dia 9 de outubro, uma rebelião em Pedrinhas deixou pelo menos 9 mortos e 20 feridos. Os encontros coincidiram com a rebelião, mas para André Lozecan, que foi coordenador nacional do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, o problema é antigo e, apesar de acontecer em todo o país, é acentuado no Maranhão. A questão da superlotação ela é nacional, mas no Maranhão o que nós verificamos? A falta constante de investimentos do governo estadual no sistema prisional. Tanto que há muitos presos cumprindo penas em delegacias em condições absolutamente desumanas. O Conselho Nacional de Justiça esteve aqui em fevereiro de 2011, em Pinheiro, no norte do estado, quando houve uma rebelião e houve 6 mortos, 4 deles decapitados. E o governo do estado, à época, prometeu que em 100 dias melhoraria as 2 delegacias de polícia. A situação permanece a mesma até hoje. O caminho para a solução passa por diálogo, articulação entre os poderes e, principalmente, investimento. Hoje, os criminosos entendem hoje que o crime compensa, porque eles são repetidamente presos e voltam de maneira muito rápida para as ruas. Então, isso cria uma sensação de impunidade e fortalece a ação dessas organizações criminosas. É preciso se penalizar com mais dureza essas pessoas, principalmente os líderes dessas facções, para que eles fiquem muito tempo presos e que os bandidos entendam que a lei é dura e que aquele que cometer um crime irá ser responsabilizado por ela. É uma quimera pensar que eu possa ter uma polícia militar, uma polícia civil, uma polícia técnica muito bem equipada, se eu não investir no sistema prisional, né? É, como diria a Bíblia, jogar pérola aos porcos, né? De nada adianta o trabalho policial se ao depois esse sujeito vai ser encaminhado a um sistema penitenciário que, ao invés de ressocializá-lo, pelo contrário, é mais criminógeno, que é dominado por facções porque o Estado se demitiu de suas funções. Então é mais do que necessário que haja investimentos pesados, sob pena de a sociedade estar pagando pelo aumento da delinquência. Um dia dedicado à arte. Foi assim que as crianças do projeto Sol Nascente comemoraram o Dia das Crianças. Durante o evento, crianças e adolescentes mostraram a produção das oficinas de arte realizadas durante o projeto.
Um dia especial onde mais de 100 crianças e adolescentes apresentaram a sua arte. Alunos do projeto Sol Nascente, programa mantido pela Assembleia Legislativa do Maranhão, se reuniram para comemorar o Dia das Crianças e o aniversário do projeto, que há 8 anos desenvolve suas atividades. A ideia é fazer com que desperte a arte nessas crianças, com que elas se sintam cada vez mais responsáveis, cada vez elas tenham um objetivo de vida. A ideia é fazer com que o protagonismo juvenil aconteça na vida dessas crianças para que elas procurem um futuro brilhante e não fiquem nas ruas à mercê das coisas ruins que acontecem na cidade. O Sol Nascente atinge crianças e adolescentes do Maiobão e bairros vizinhos em São Luís. Todo fim de semana, eles têm um encontro marcado com várias oficinas. No palco, o show de talentos. As meninas da oficina de dança apresentaram a coreografia clássica do Bolero de Ravel. Já a de canto coral ensaiou e fez bonito. Esta mãe veio curtir o dia e as apresentações dos 2 filhos. Esse sim é o Dia das Crianças verdadeiro, porque aqui, eles, além de brincar, eles aprendem. Então, para mim, é gratificante meu filho estar aqui. Eu gosto demais. Foi uma festa com direito a premiações, entrega de medalhas e sorrisos multiplicados. O Sol Nascente inclui crianças e adolescentes socialmente através da arte. Aqui, cada um tem um dom, uma história e a certeza de que as mudanças chegam com arte e com amor. Quando eu comecei aqui, eu comecei a encontrar, fazer novas amizades. Achar pessoas que realmente se importam com o meu crescimento bem, saber que eles estão fazendo isso para me livrar de qualquer das drogas, bebida, me livrar dessas coisas. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha, criança dá trabalho. Vai bater o Brasil, é sensacional. Prepare pouco gostoso, prepare pouco. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das 8h30 da manhã e hoje às 4 da tarde tem transmissão ao vivo da primeira sessão plenária da semana aqui no plenário da Assembleia Legislativa, onde você pode acompanhar pela televisão o trabalho do seu parlamentar. Até amanhã, uma ótima segunda para você.